Fala trader, vamos direto ao ponto aí, a playlist das contas, beleza? Eu coloquei esse link aí do YouTube, no qual você vai baixar esse anexo e vai ver o link aí do YouTube, no qual você vai ver algumas das estratégias das contas. Talvez você não saiba, porque na Bolsa Brasileira você só pode ter uma conta no seu CPF. Você pode ter mais de uma conta, Júnior? Pode, em corretoras diferentes. Porém, aqui no Forex você pode ter mais de uma conta real e com objetivos diferentes. Exemplo, eu crio uma conta para comprar um carro. E eu vou fazendo o operacional e vou fazendo a alavancagem, aportes, como fosse poupanças, para aumentar o valor da reserva financeira, que eu consiga também aumentar o número de lotes e eu possa aumentar o meu capital, tá? Isso se chama alavancagem. Alavancagem com aporte financeiro e alavancagem com o operacional que você vai utilizar, beleza? Bom, lembrando que aqui não é nenhuma recomendação de investimento, que você vai aprender dentro desse método como você se tornar independente seguindo um operacional lucrativo e que está dando certo, beleza? Mas as decisões são suas e você tem que ser responsável pelas decisões e escolhas que você faz na sua vida, tá? Então, por exemplo, se você ainda é jovem e está no momento sem um carro, qual a ideia? Você comprar um carro. E como é que você faz isso? Você pode começar juntando o dinheiro, fazendo uma conta e fazendo essa alavancagem aí de carro, um carro usado. Depois você melhora para um carro 0 km. Depois você faz isso para uma outra conta que é para uma casa, para a entrada da casa, porque o financiamento imobiliário vai pedir que você tenha pelo menos 20, 30% da entrada. E é uma maneira de você juntar a entrada e tal. Dentro do simulador de financiamento de carro, se você for observar pelas financeiras, você compra um carro de 100 mil, você vai pagar mais ou menos 140, 150 e quando vender esse carro ele só vai valer 75. Ou seja, você deu um carro para um banco e você sofreu de depreciação, né? E terminou ficando endividado. Se você tiver uma atividade, que essa atividade lhe dá renda e você precisa do carro, não tem problema nenhum de você fazer isso. Porém, se você não tem essa atividade que está dando essa renda, esse carro é uma despesa para você. E eu sugiro que você faça essa parte aqui para que você consiga perceber. No simulador da planilha, quando eu mostro, você vai conhecer o segredo do juro composto. O segredo do juro composto, normalmente o brasileiro só sabe quando atrasa o cartão de crédito, que você paga juros sobre juros sendo um devedor. E aqui no mercado financeiro você aprende o segredo do juro composto sendo um credor, alavancando seu capital. Então vamos supor que você aprenda esse operacional e faça um depósito, uma média de R$ 700 todos os meses com aporte de alavancagem, como se estivesse pagando um consórcio, uma parcela de um carro. Tá? E dentro do operacional, você tendo uma alavancagem em torno de 10%, você vai ver que ao longo de 36 a 60 meses, você vai ter o dinheiro para comprar esse carro 0 km e sem pagar financiamento nenhum, tá certo? Então você pode criar estratégias e ter mais de uma conta na XM, aqui na corretora, para que você consiga realizar os seus objetivos. Vá para o mercado financeiro com objetivos claros, definidos. Se você ainda não tem, eu tenho um programa de coach no qual se chama DNA Próspero e eu faço acompanhamento com pessoas para que façam essas mudanças de mentalidade. Porque o problema não é quanto você ganha, é o que você perde e o que você deixa de ganhar por não ter um chip de um investidor inteligente. Beleza? Eu fiz uma faculdade de economia, eu estudei dentro de um banco e vi que o modelo brasileiro realmente ele não vai te ensinar a você se tornar um investidor inteligente. Vai fazer você se tornar um devedor endividado. É isso que você vai aprender no modelo econômico brasileiro, tá certo? E aí você pode separar essas contas, como por exemplo, Júnior, eu quero iniciar para comprar um carro, então eu vou fazer essa conta e tal. E todos os meses eu vou fazer um aporte de capital para poder, como fosse a parcela do carro que eu estivesse pagando, e vou aumentar o número de lotes dentro do que eu aprendi de alavancagem e nível de margem para proteger o meu capital, beleza? E eu vou dar esse tempo de cada mês alavancar também, usando o método, a estratégia que eu vou aprender.
beleza? E aí o que acontece? Você vai juntando esse dinheiro e alavancando o capital de duas formas: por aporte financeiro, fazendo depósitos, e o outro por, como é a outra parte, a outra com operacional, que você vai aprender a alavancar o capital, beleza? E aí você pode fazer isso para o sinal da sua casa própria, tá? Porque normalmente o financiamento imobiliário vai ter que ter uma entrada de 20 a 30% e você precisa ter esse valor. Você pode criar uma segunda conta e fazer isso, uma terceira conta para fazer uma viagem de final de ano, das suas férias, dos sonhos, e você começar a separar, tá? E criar uma conta de uma aposentadoria antes dos 65 anos. Nós aprendemos aqui no Brasil que a aposentadoria é você viver do INSS, ter uma renda de 1 a 5 salários mínimos e ficar dependendo do governo, tá? Então o que acontece? Uma pessoa com 35 anos de trabalho, ela chega a parar de vez e ela não ter a renda para suprir as suas despesas. Por quê? Porque as correções que existem de todas as previdências não vão acompanhar os índices inflacionários. Então, cada vez o aposentado fica mais pobre e mais endividado. Então, você pode fazer isso a partir de um modelo que você consiga alavancar seu capital através da renda variável, com gerenciamento de risco e tendo um operacional, fazendo pequenos aportes que, no pior da hipótese, seu dinheiro já está protegido em dólar, tá? E o que acontece? O que você pode fazer? Você se programar para se aposentar antes dos 65 anos. É o que eu pretendo fazer. E aposentadoria não significa você parar suas atividades. Significa você ter liberdade financeira, de você ter renda passiva, que você pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, no tempo que você quiser. Isso é liberdade geográfica e liberdade financeira. Isso que realmente é uma aposentadoria. Por quê? Porque você não está refém do trabalho e de fazer atividades que você não gosta para manter a sua família e seu lar. Entendeu? Então, saiba que você pode fazer isso através da renda variável, utilizando isso aí. Eu coloquei aqui, tem uns 9 vídeos, talvez venha mais vídeos e eu posso colocar aqui, e que você pode observar como construir isso. Eu criei uma planilha, paguei uma freelancer no Workana para que ela fizesse isso e trouxesse essa sabedoria. Porque com essa sabedoria nós vamos poder fazer algo diferente, porque se tornar um investidor inteligente, você vai perceber que você vai ter um futuro melhor do que se você tiver a vidinha que você tem aqui no Brasil sem saber disso tudo. Eu criei aqui a aposentadoria com 5 anos, como construir seu primeiro milhão, como ter uma casa de 1 milhão, como ter uma casa de 350 mil, uma casa de 150 mil, fazer uma viagem para os Estados Unidos, comprar um carro seminovo, comprar um carro 0 km, estratégia de comprar um carro importado. E aí você vai ver, assista esses vídeos que você vai perceber como você pode fazer isso através da renda variável. Então, veja a oportunidade que está na sua mão, porque a mudança que você tanto busca está disponível. Precisa viver a jornada. Se você não estiver disposto a viver isso, você nunca vai sair de onde você está. Então, eu peço que você preste atenção e perceba, antes de iniciar esse trade, defina quais são os seus objetivos específicos, o que é que você quer ter e dá um tempo dessa jornada de aprendizado para que você consiga realizar cada um desses objetivos. Claro que realizar um objetivo de uma viagem de férias é mais simples do que uma viagem internacional. Claro que ter uma viagem internacional é muito mais fácil do que você comprar um carro 0 km, tá? Se bem que eu fiz uma viagem internacional que custou o dinheiro de um carro 0 km, né? Com uma imersão que eu fiz nos Estados Unidos. Se bem que se você for ver comprar uma casa e depois você melhorar sua casa e você fazer todos os seus planos através disso aqui. Porque você tira o chip de um brasileiro, né, com foco no cartão de crédito e no endividamento, e agora colocar um chip de um investidor inteligente que sabe como fazer sua renda crescer e prosperar, né? O seu capital, o seu patrimônio ser alavancado utilizando o mercado financeiro a seu favor. Eu recomendo isso para empresários que estão tendo uma jornada, ou trabalhadores, né, que estão insatisfeitos com a sua profissão, de ter uma jornada de 10, 12 horas de trabalho entre o deslocamento de sua casa até o trabalho e voltar todos os dias, que você pode construir isso e amanhã você trabalhar 10 horas, depois 8 horas, depois meio turno, trabalhar somente um turno e depois viver de mercado financeiro.
Então viva o tempo de uma jornada, porque tudo isso é possível desde quando você esteja disposto a fazer isso. Porque enquanto você não tiver essa mentalidade, nada vai mudar na sua vida. Então a decisão começa com uma decisão. A decisão está nas suas mãos. Tá bom? Esse é só o caminho, o instrumento de você mudar a sua realidade financeira. Então, um forte abraço, siga as recomendações, veja as possibilidades e até o próximo vídeo.